Quarta-feira, 19 de maio, um péssimo dia para Bolsonaro, um péssimo dia para seu governo. Três coisas na quarta-feira, né? Ontem de noite, no Jornal Nacional, foi divulgado pela primeira vez um possível escândalo de corrupção no Ministério da Saúde. Muito ruim para Bolsonaro, número 1. Número 2, o depoimento de Pazuello na CPI da Covid. Número 3, busca e apreensão e quebra do sigilo fiscal e bancário, busca e apreensão nos imóveis do ministro Ricardo Salles e quebra do sigilo fiscal e bancário. Esses três fatos, todos ocorridos no mesmo dia, deixam muita gente oriçada, né? Então eu fico vendo, né, as pessoas comentando, governo Bolsonaro derretendo, nenhum governo derrete por conta disso. Não é assim que as coisas acontecem. O presidente da República e o cargo, presidência da República, é um cargo muito poderoso. A capacidade do presidente da República de seu cargo de mobilizar a mídia, e no caso de Bolsonaro especificamente, de mobilizar seu núcleo mais restrito, chamado núcleo duro, que as pessoas chamam, de apoio a ele, é muito grande. O que nós estamos vendo aí, eu já chamei a atenção na minha conta de Twitter, se quiser me achar no Twitter é @AlbertoCAlmeida, tudo junto. Eu já chamei a atenção para o fato de as instituições estarem permanentemente funcionando. Tudo que aconteceu hoje só foi possível graças ao permanente funcionamento das instituições. O que nós estamos vendo, basicamente, é a ponta do iceberg. Por debaixo disso tem investigações, procedimentos burocráticos, enfim, muita coisa vem acontecendo nesses últimos anos. O governo vai cometendo ilegalidades e vai sendo investigado, e hoje tudo isso meio que eclodiu ao mesmo tempo, né? No dia de hoje eclodiu ao mesmo tempo. E tem idas e vindas, ação e reação, ação e reação. O governo vai se defender, Bolsonaro vai mobilizar a sua turma, tem toda a parte da guerra de comunicação, tem a parte da guerra jurídica. Então, aquelas pessoas que estão mais animadas, achando que o governo acabou, não é assim que as coisas acontecem. Tá? Pode ser, olha, sempre pode acontecer algo imprevisível, né? Algo que ninguém, absolutamente ninguém, previu. Alguém vai dar um chute, vai ter, né? Deve ter alguém falando pelas redes sociais, vai ter uma explosão social, manifestações, deve estar falando isso já não sei quantos anos, só que a pessoa não consegue dizer quando. Então, se acontecer, ela vai dizer, acertei, previ uma explosão social. 2013, ninguém previu, né? Se acontecer algo semelhante a 2013 no Brasil, obviamente, se acontecer manifestações daquele tipo, serão contra os governos, aquelas manifestações foram contra o governo federal, governos estaduais e municipais também. Se acontecer algo semelhante àquilo, é claro que aí o governo derrete, né? É um fato, ele vai derreter. Mas se não acontecer isso, o jogo é um jogo cheio de fricção, é a política. A política é uma guerra de trincheiras. Primeira Guerra Mundial, ninguém avança, ninguém recua, tem as trincheiras. É muito difícil. São forças políticas reais, né? Se a gente tomar o exemplo do governo Dilma, Dilma só sofreu impeachment no 6º ano de mandato. Nos primeiros 4 anos não havia condições para impeachment. Só sofreu impeachment depois de 1 ano com avaliação muito negativa, 1 ano com 10% somente de ótimo e bom. O Supremo Tribunal Federal, na reta final do impeachment, quando lá no final do ano de 2015, Eduardo Cunha tinha aceito dar prosseguimento, tinha aceito a denúncia de impeachment e começou a dar prosseguimento na comissão da Câmara, o Supremo Tribunal Federal mudou o rito do impeachment para permitir que Dilma tivesse uma sobrevida, meses a mais de governo, a fim de que ela recompusesse de alguma maneira a sua base parlamentar. Então, o jogo é todo cheio de fricção, todo cheio de trincheiras, entrincheirado. Nós estamos vendo grandes fatos políticos, com grande efeito midiático. O que eu acho que pode ficar dos fatos deste dia de hoje, ou desta semana, que vão se desenrolar, vão permanecer na mídia, lá o escândalo da reforma do Ministério da Saúde, uma coisa muito esquisita, foi um executivo da indústria brasileira, né, da Imbel, né, foi levado para o Ministério da Saúde, e aí foi fazer reformas no Rio de Janeiro, aproveitando o momento de pandemia, não fez licitação, reforma de auditório, nem reunião podia ser feita, aglomeração podia ser feita. Então, tudo aquilo ali é muito esquisito. Aquilo vai continuar acontecendo, aquilo vai continuar sendo noticiado, como o caso
da venda ilegal de madeiras, o caso de Ricardo Salles. Vai continuar acontecendo. E isso tudo joga em cima de Bolsonaro mais do que respingos, tá? Bolsonaro foi eleito prometendo moralidade na política. O que nós estamos vendo não é isso. Então tem lá um eleitor dele, e isso vai equalizando o Bolsonaro a tudo aquilo que ele atacava, né? Acordo com o Centrão, o orçamento secreto. Então tem vários episódios aí acontecendo que estão dizendo, olha, Bolsonaro prometeu uma coisa e não está cumprindo. O núcleo central dele, ideológico, vai ceder por conta disso? Não, mas tem lá todo aquele núcleo menos... né, você pode imaginar uma gradação contínua, aqueles que não vão ceder nada, né? A gente pode até brincar, né? Se essa pessoa presenciar Bolsonaro pegando um revólver e matando alguém, ela vai dizer Bolsonaro tá certo. Aqueles que vão com ele até o final, sem dúvida nenhuma, e aqueles que nunca tiveram a favor dele. Então são dois extremos. E ali no meio você vai ter gradações. Todos esses escândalos de corrupção, caso a vida das pessoas não melhore, isso tem que estar conectado com economia, tá? Porque o eleitor começa a dizer, porra, minha vida não melhora, eles estão lá roubando, minha vida não melhora. E o Bolsonaro está fazendo tudo aquilo que ele disse que ia combater, então, eu não vou mais dar ouvido para eles, né? Para ele, Bolsonaro. Então, esse é o grande risco no momento. Não significa que o governo esteja derretendo. Sim, é muito ruim para o governo tudo isso que está acontecendo. É muito ruim para Bolsonaro, é muito ruim para a imagem dele. A CPI, uma das coisas que estão aparecendo na CPI, que apareceu a notícia hoje, chamaram um grupo dos 7 senadores, os 7 senadores claramente oposicionistas na CPI, eles estão criando uma armadilha para Carlos Bolsonaro. É possível que Carlos Bolsonaro sim seja convocado, mas eles querem cercar ao máximo e chegar a um ponto que eles quebrem o sigilo fiscal e bancário de Carlos Bolsonaro. Vamos ver, pode não ter nada lá, pode ter, a gente não sabe. O que nós estamos vendo é que Bolsonaro, com a sua visão super, hiper autoritária, chegou no governo e disse, a gente pode fazer o que a gente quiser. Essas instituições não me controlam coisa nenhuma. E foram fazendo. Foram deixando impressões digitais pegadas de ilegalidade, com a crença deles que não havia instituição. Ora, leva um tempo. Você deixa a pegada, alguém tem que investigar isso, existem procedimentos burocráticos, existem procedimentos jurídicos, então leva um tempo. O governo está no primeiro semestre, seu terceiro ano, isso já está saindo, muita coisa está saindo rapidamente. Já caiu Pazuello, né, por conta de denúncias de omissão no caso do combate à pandemia. É provável, eu estou gravando esse vídeo, o Ricardo Salles, no momento da gravação desse vídeo, foi se reunir lá com Bolsonaro. Pode ser que Ricardo Salles saia do ministério quando esse vídeo for publicado, ou depois, ou durante, etc. Enfim, pode ser que ele esteja para sair do ministério, né? A gente não sabe. Tudo isso por quê? Porque as investigações estão ocorrendo. A situação de Ricardo Salles é uma situação difícil. Ele sofreu busca e apreensão, celulares apreendidos, né? Então vai ficar numa situação muito difícil. O presidente do IBAMA foi afastado. Então, para aqueles que ficavam aí vociferando, as instituições não fazem nada, leva tempo. Instituição não é indivíduo que pega, vai lá, e mesmo o indivíduo, quando tem que executar alguma coisa, ele tem que, muitas vezes, cumprir procedimentos jurídicos e burocráticos que tomam tempo. Não é assim que as coisas acontecem. Agora, elas nunca pararam. Esse é que é o ponto. Elas nunca pararam. Então, nós estamos vendo isso, essa investigação do escândalo de corrupção no Ministério da Saúde, com a reforma de Galpão, Ministério da Saúde do Rio de Janeiro, isso vai seguir, né? Tem cara de que pode aparecer coisa forte ali, né? Então o governo está sendo cercado por todos os lados, né? De novo, sempre tenha em mente que isso tem que vir combinado com a economia. Se a economia melhorar, né, a gente não sabe, tá? Eu acredito que não vai melhorar, né? Mas tem previsão para todos os gostos. Se a economia melhorar, o povo vai meio que varrer para debaixo do tapete, mentalmente, nas percepções do governo, os escândalos de corrupção. Se a economia continuar do jeito que está, a situação continuar ruim do jeito que está, aí o raciocínio é aquele que eu já mencionei. A minha vida não melhora ou até piora e aqueles caras estão lá em Brasília roubando. E pior do que isso, eles disseram que não iam roubar, iam fazer diferente de todos os governos que lhes antecederam.
Então, o dia de hoje representa isso. Muito menos, né, mais importante, porém, do que um governo derretendo. Fique com as suas expectativas ancoradas na realidade. Por isso, acompanhe este canal, curta esse canal, comente os vídeos e traga mais gente para esse canal de análise política.